Hello, galerinha, tudo suave, lindo e maravilhoso. Estou trazendo aqui um conceito extremamente importante para vocês ali, ligado à ideia, que é a ideia de gravitação, tá? Muitas vezes, tá, galera, você vai ver o pessoal aí tratando gravitação e cosmologia como a mesma coisa, tá? Não tem problema não, tá? Em si, são áreas muito próximas, todas elas estudam o que nós chamamos que é o universo, tá bom? E aí essa ideia principal, né, da gravitação, cosmologia, ela começa ali a ser desenvolvida entre os anos 600, tá bom? 600 depois de Cristo e 600 depois não, perdão, galera, 600 AC, tá? Então, antes de Cristo e entre 300 depois de Cristo, principalmente por quem? Pelos chamados gregos, também essa região ali da Terra, nessa época, ela era uma região em que a galera estava começando a definir ali algumas coisas muito importantes ali sobre o universo, descobrir essas coisas, né? Claro que com muitas utilidades. A principal utilidade de você olhar o céu ali é desenvolver ali os primeiros calendários, saber a melhor época para caçar, a melhor época para colher, tá bom? E aí os gregos daquela época, eles tinham esse hábito de observar o universo e se perguntar, né, onde estamos. Primeira pergunta que eles tentaram resolver logo de cara ali é exatamente onde estamos, né? Então eles acreditavam num modelo que nós chamamos de modelo geocêntrico, tá? Na sua primeira ideia ali, os gregos acreditavam que, na verdade, era a Terra que ficava imóvel no centro, enquanto os planetas giravam em torno dela. Não são os planetas como todos os astros, tá bom? E aí, a galera acreditava nisso principalmente, tá? Devido às observações, né? Ao você acordar pela manhã, você tem essa ilusão muito bem fundamentada, né? Além disso, você tem ali ideias relacionadas aqui aos filósofos que defendiam essa ideia. Então, Aristóteles era um filósofo muito importante dessa época que defendeu o modelo que nós chamamos de modelo geocêntrico. Além dele, tá bom? A gente tem ali uma influência muito grande de uma instituição, né, extremamente poderosa até hoje, conhecida como Igreja Católica, que acreditava que essa era a melhor explicação para o universo, porque isso batia muito ali com as ideias que eram as ideias da Igreja Católica, muito também, a gente pode falar logo de cara ali, relacionado à Bíblia, né? A Bíblia ela faz uma descrição do universo ali que é bem parecida com o modelo que é o modelo geocêntrico, e qualquer pessoa que discordasse desse modelo geralmente seria ali, digamos assim, oprimido pela Igreja Católica. Tivemos muitos aí como Giordano Bruno, que perdeu a vida na mão da Igreja Católica devido a defender um modelo que era um modelo diferente do universo, um modelo que não era o modelo geocêntrico, e sim o modelo que é o modelo heliocêntrico, tá, galera? Além disso, temos que trazer aí também de grande importância para vocês as ideias relacionadas aí a quais seriam os planetas conhecidos nessa época, os planetas que os gregos chamavam em si de errantes, porque eram estrelas que tinham um movimento, que era um movimento, segundo os gregos, errado, porque todos os outros planetas, todas as outras estrelas giravam direto todas as estrelas giravam para uma direção e esses planetas tinham um movimento, que era um movimento em que eles iam e voltavam. Isso nós chamamos de errante, que em grego, tá bom, galera? A gente tende a chamar de planeta, belezinha? Galerinha, além disso, temos que trazer quem eram os planetas observados dessa época, chamados planetas históricos. Quem eram os planetas históricos que nós definimos logo de cara? Os históricos, tá bom? São aqueles que são conhecidos desde a antiguidade. Então nós podemos trazer aqui, ó, na ordem, Mercúrio, nosso primeiro planeta. Depois teríamos ali Vênus. Depois de Vênus, podemos falar logo de cara a Terra. Depois da Terra temos Marte. Além de Marte temos Júpiter. Aí temos Saturno. Esses daqui são todos aqueles que nós chamamos de históricos, tá bom? Além deles, tem hoje os outros planetas que nós já conhecemos, né? Que tem melhor classificação aí. São classificações diferentes. E nós chamamos esses planetas de planetas que são telescópicos, tá, galera? O que são telescópios? São aqueles que só podem ser observados com telescópios, né? Então a gente pode trazer logo de cara pra gente aqui, ó, Urano e também Netuno, tá bom? Urano e Netuno foram descobertos com o uso do telescópio. Professor, e quanto a Plutão? Plutão, tá, galera? Ele não é mais classificado hoje como um planeta. Ele é um planeta que nós falamos que é do tipo anão, tá bom? É um planeta anão.
o que influencia, né, para ele ser chamado de planeta anão? A influência principal ali, tá, galera? Tá ligado? Ele não ter tido a capacidade de limpar a região, que é a região em que ele está. Temos ali outros corpos também de massa muito semelhante a Plutão, e aí esses outros corpos, também como Caronte, também são planetas anões, belezinha? Galerinha, trouxemos aí, revisamos esses planetas lindos e maravilhosos, e agora podemos falar já do modelo, que é o modelo atual, que é o modelo que nós chamamos de heliocêntrico. Não podemos esquecer, tá bom, que esse modelo ele não foi criado na atualidade, tá? Então é pegadinha aí, né, falar que Copérnico criou o modelo heliocêntrico, ele não criou, tá? Esse modelo já era conhecido desde a Grécia Antiga, tá bom? Tinha alguns filósofos que defendiam esse modelo, onde o Sol estaria no centro, tá, galera? Esses filósofos, como Aristarco, não tinham ali a mesma influência que tinha Aristóteles, né? Por esse motivo, esse modelo foi relegado aí, foi deixado meio que de lado, e ele só voltou a ser trabalhado 1500 depois de Cristo, aproximadamente, tudo bem? Com a influência de quem? Da influência de um cara chamado de Copérnico, né? Copérnico, Nicolau Copérnico, era um monge, que era um monge da igreja, e que ele era responsável por copiar livros antigos, copiar a Bíblia, então ele era um monge copista. E esse monge copista, ele trazia para nós ali sempre, né, coisas que eram coisas antigas, e ele retomou essas ideias, escreveu um livro e publicou esse livro, não em vida, porque senão ele teria pagado com a vida para a Igreja Católica, mas sim em morte, depois da morte, ele publicou esse livro via sua filha, e este livro é responsável porque nós chamamos de Revolução Copernicana. Por que a Revolução Copernicana? Porque esse livro aí praticamente popularizou pela Europa a existência desse modelo, que é o modelo heliocêntrico, tá, galera? Da cópia desse livro chega, inclusive, a um cara muito importante dentro da nossa história, que é um cara chamado de Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele era um físico e matemático italiano, tudo bem, professor, que teve acesso às ideias de Copérnico. Só que diferente dos antigos físicos, dos principais físicos daquela época, Galileu era um físico que ele era mais experimental. Como assim experimental? Ele tendia a testar as coisas, né? E aí ele resolveu testar as teorias de Copérnico com o uso de uma coisa que chamamos de luneta. Com a luneta, galera, ele foi e apontou para o céu. Só lembrando, né, galera, a luneta ela é um telescópio aí rudimentar, antigo, né? E aí com essa luneta ele foi e ele apontou para, no seu primeiro momento, a Lua. E ele viu que a Lua tinha crateras. O sistema, que era o sistema geocêntrico, defendia que a Lua era, na verdade, uma espécie de um luminar, uma coisa que seria ali perfeita, tá bom? E praticamente lançando luz pra gente. Já quando ele viu crateras, ele já notou e falou, pô, isso aí pode ser parecido com a Terra. Isso já era algo importante, mas ele foi e apontou novamente para Vênus. E quando ele viu Vênus, ele percebeu que Vênus tem fases. Então ele passa por fases assim como a Lua, sabe as fases da Lua? Ele passa também, isso significa que provavelmente ele é iluminado por alguma coisa, central nesse caso, que era o Sol. E por último, que dá mais certeza para Galileu é olhar para Júpiter. Porque quando ele olha para Júpiter, ele vai e ele observa lá luas em Júpiter. Então são corpos que estão girando, satélites, são satélites naturais girando em torno de Júpiter, que são chamadas hoje 4 luas galileianas, tudo bem? As luas de Galileu, Lo, Ganímedes, Europa e Calisto, são as luas ali, são as luas que são as luas de Galileu. Ele poderia ficar de boa, mas ele não ficou. O que ele fez? Ele resolveu contar isso e trazer isto para um amigo seu que era Papa. Então ele levou isso à Igreja Católica. A Igreja Católica não atendeu isso com grande alegria, tudo bem? E acabou aí fazendo com que Galileu tivesse duas escolhas. Ou ir e passar por e dizer que tudo que ele estava falando até o momento era mentira, ou a Igreja Católica, ou Galileu manteria isso e sofreria punição. O Galileu, ele foi até a praça pública, disse que tudo aquilo que ele ensinava estava errado, tudo bem? Ele fez isso, só que mesmo assim Galileu teve que pagar
E ele pagou de que maneira? Ele ficou em prisão domiciliar, tudo bem? Até o fim da sua vida, tá? Galileu tinha me ensinado muita gente, mesmo em prisão domiciliar, não tinha mais como você parar a revolução, que era a revolução iniciada por Copérnico e praticamente carregada para frente por Galileu, belezinha, galerinha? Daqui para frente, Galileu ali próximo de 1600, tá bom? Não tem como mais você pegar e entre, na verdade, galera, 1600 e 1650, tá? Após isso não tem como mais você pegar e simplesmente esconder isso da maioria dos cientistas. A partir daqui a gente começa a tratar o modelo que é o modelo heliocêntrico como um modelo que é o modelo verdadeiro. É nesse cenário de já certeza sobre o novo modelo que a gente tem Johannes Kepler. Galera, Kepler é nada mais, nada menos do que o responsável por descrever como esses planetas giravam em torno do Sol. E para isso, ele criou 3 leis. A primeira lei, que nós chamamos de primeira lei de Kepler, galera, é uma lei que ela vai trazer para vocês ali justamente qual é o formato dessa órbita. Então, Kepler disse que os planetas giram em torno do Sol em formas que são formas elípticas. Então, nesse caso, formas de elipses, galera, só lembrando, tá bom? Que é uma elipse, né? Vou desenhar aqui mal, né? Como eu sempre desenho, mas em si uma elipse é nada mais nada menos do que um círculo, só que de formato que é um formato alongado, tá, galera? Então ela faz isso aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Rapidamente, eu corrigi essa paradinha. E o que acontece? Ela tem um formato que é um formato de elipse, né? Ele faz isso aqui, né? Deixa eu trazer aqui. Não, isso aqui é um quadrado, né, galera? Então, ó, formato que é o formato elíptico, tá? De Galileu era o seguinte, tá? Ele fazia algo assim, tá? Isso é uma elipse, belezinha? Certo? Elementos são elementos essenciais de uma elipse, tá, galera? Primeiro, a elipse ela tem 2 focos, tá? Esse aqui, o nosso primeiro foco. O nosso primeiro foco aqui. E o nosso segundo foco aqui. O Sol, ele ocupa um desses focos. E os planetas, eles giram fazendo esta volta. Belezinha? Isso aqui é o que nós temos a chamar de elipse. É a primeira lei de Kepler. Segunda lei do Sr. Kepler, tá, galera? É uma segunda lei que ela trata ali conosco. A ideia que é a ideia de qual é a velocidade desses planetas girando nessa elipse. Então é a segunda lei de Kepler. Galera, a segunda lei de Kepler, vou desenhar aqui nossa elipse novamente, e aí nós vamos perceber que a segunda lei de Kepler, ela tem a seguinte ideia, tá bom? A ideia principal dela é trazer que com o Sol estando em um dos focos, eu tenho 2 pontos interessantes. Primeiro ponto aqui, que nós chamamos ele de periélio, é o local em que estamos perto do Sol. E galera, perto do Sol o que tende a acontecer é a velocidade do planeta aumenta. Velocidade aumenta, tudo bem? Então vai ser um aumento ali da velocidade de giro, enquanto o outro lado, que é o lado que está mais longe, nós chamamos ele de afélio. Galera, o afélio tem característica diferente, tá bom? No afélio a gente vai ter o quê? No afélio você vai ter uma velocidade que é menor, tá? Então a velocidade diminui, velocidade menor. Então, quando o planeta ele está longe, ele gira lento, não em torno de si mesmo na rotação, mas em torno do Sol. E quando ele está perto, galera, aí a velocidade aumenta, ele se torna mais rápido. Essa é a segunda lei de Kepler. E a terceira lei, que é a parte importante para nós, terceira lei de Kepler, ela traz o que para a gente, tá? Terceira lei de Kepler é chamada como a lei dos períodos, e é a única que ela tem ali uma fórmula para a gente poder usar. A fórmula que nós vamos usar é t² é igual a kr cubo, como vocês perceberam. Em si a gente não vai usar muito esse k. Esse k é uma constante, tá? E essa constante, na maioria das vezes, ela acaba sendo omitida nos exercícios. Quando é necessário, é te dado o valor da constante, mas não é tão usada. Este t, tá? Ele é chamado de período, tá, galera? É o período, que é o tempo que leva para o planeta dar uma volta em torno do Sol. Popularmente, tá? A gente tende a chamar isso de ano, tá? Então, o que ele está falando é que cada planeta vai ter uma duração do ano diferente devido à sua distância. A distância aqui, dado pela letra R. Então, galera, esse R é a distância
do planeta ao Sol, tá? Essa distância ela pode estar em várias unidades de medida, ela pode estar em metro, pode estar em unidade astronômica, vai depender, é um modelinho que a gente vai usar, tá bom? Então estou colocando aqui tanto ela em metros como em unidades astronômicas, né? O uso da terceira lei ela é um pouquinho mais complexa, ela tem uma determinada habilidade a ser desenvolvida. Para a gente conseguir pegar isso lindamente, tá? Vou pegar um exercício aqui para a gente poder trabalhar, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui, lindo, maravilhoso, tá bom? Tô começando por na verdade eu vou jogar nesse daqui, tá bom? Esse daqui logo de cara para a gente poder dar uma olhadinha de como é que ele vai ser trabalhado, tá? Gente, fazendo a leitura do exercício, para a gente ter uma ideia ali, o exercício ele diz o seguinte: a órbita de um asteroide em torno do Sol possui raio de 4 vezes 10 a 11 metros. Considerando que o raio da órbita da Terra seja de 1 vezes 10 a 11 metros, o período de revolução do asteroide em anos terrestres será. Gente, aqui a gente tem uma técnica, tá bom? Qual que é a técnica aqui? A gente chama essa técnica muitas vezes, tá bom? Dentro da física, como técnica de comparação. Nós precisamos comparar, tá, galera? Isso aqui é uma comparação. Como é que é feito esta técnica? Uma técnica básica muito importante, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa fazer logo de cara para fazer uma boa comparação, tá, gente? É escrever a fórmula. Então a gente faz aqui, ó, t quadrado. Cá em cima pode ser tanto a Terra, ou nesse caso pode ser o nosso asteroide, tá bom? Então eu vou falar que é o t da Terra é igual a kr da Terra ao cubo, tudo bem? Embaixo, gente, você vai pegar e vai reescrever a fórmula. Então você vai escrever agora, como de novo, t quadrado igual a k r cubo. Escrevi ela novamente, tá bom? Só que aí, agora eu vou colocar aqui o do meu asteroide, tá bom? Essas são as informações agora do meu asteroide. Tô jogando aqui A de cima, tá bom? E na hora dessa divisão, tá bom? Que ela vai ser padrão, os K serão cortados. E aí vai sobrar apenas, tá, galera? Aqui embaixo, T da Terra quadrado sobre T do asteroide quadrado. Enquanto do outro lado você tem R Terra cubo sobre R do asteroide cubo. Estamos prontos agora, galera, para fazer as nossas transformações. Então agora o próximo passo, né, é fazer o quê? Devolver o que nós temos. Galera, o T da Terra. O T da Terra ali é o tempo para a Terra dar uma volta importante. Deixa galera, retomando, tá bom? Eu botei ali o T da Terra, certo? E nesse caso, o tempo para a Terra dar uma volta em torno do Sol é 1 ano, né? Então a gente coloca aqui o 1 ao quadrado. E aqui o tempo do asteroide, que é o que nós queremos saber, ao quadrado também. Enquanto do outro lado, aí eu vou trazer quem? Aí eu vou trazer para vocês o raio da Terra, que nesse caso está ali, né? O raio médio da Terra, que é 1 vezes 10 a 11. Galera, só não podemos esquecer de levar isso ao cubo, tudo bem? Dividido por embaixo, aí eu vou ter 4 bonitinho. Retomando, a gente agora vai finalizar esse exercício lindo e maravilhoso fazendo o quê, tá, galera? De maneira bem básica ali, vamos realizar alguns cortes para facilitar a nossa vida, né? Então vamos pegar algumas coisas ali e cortar. Então nesse caso, podemos cortar logo de cara aqui, ó, esses 10 a 11, tá bom? Eles vão ficar 10 elevado a 33, mas a gente já corta para facilitar a vida, tá bom? E aí esse 1 a gente pode praticamente ignorar, tá bom? E agora a gente pode fazer simplesmente fechar o exercício trazendo o que? Que t do asteroide ao quadrado é igual a 4. O t do asteroide vai ser igual a raiz de
4, que nesse caso é 8. Beleza? Lindo e maravilhoso. De outra ideia linda e maravilhosa. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. E aí, já podemos continuar agora falando diretamente de teoria, tá, galera? Em teoria aqui, trouxemos um exemplo. Agora, após Kepler, né? Kepler estar bem desenvolvido, a gente passa agora a falar sobre o quê? A gente passa a falar sobre Newton. Galera, Newton, ele evolui ali, porque Kepler, ele diz pra gente qual é o formato das órbitas em torno do Sol, mas não é Kepler que traz pra gente por que os planetas giram em torno do Sol. Quem traz pra gente o porquê que os planetas giram em torno do Sol é Newton, tá? Senhores, Isaac Newton, ele desenvolve as ideias relacionadas à chamada força, que é a força gravitacional. É claro, né? A história bem conhecidinha, né? De Newton é que ele descobriu isso a partir da queda de uma maçã, quando ele estava na sua fazenda lá no interior, que era o interior da Inglaterra, tá, galerinha? Aqui nossa ideia principal, né, da força gravitacional é trazer aqui a seguinte situação, que a força gravitacional é igual a Gzão, massa da Terra, ou massa do objeto ao qual eu estou analisando, vezes massa da pessoa, pode ser a pessoa que ela está ali próxima à Terra, dividido pela distância entre a pessoa e a Terra ao quadrado. É mais uma lei que nós chamamos que é uma lei de inverso de quadrados. Como assim, Rogerão? Inverso de quadrados, ele traz pra gente ali ideias relacionadas ao inverso do quadrado de alguma coisinha. Belezinha? Galera, aqui a tradução direta é a seguinte: quanto mais distante você se encontra do planeta, menor é o valor da gravidade que você vai sentir, ou seja, a distância até o centro do planeta impacta o valor, que é o valor da gravidade. Lembrando, Gzão ali, ele é conhecido como constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do SI. Essa constante, sempre que necessário, será informado. Esse M da Terra, a massa da Terra, tá, galera? Sempre em quilos. Massa Terra ou massa de qualquer objeto em quilos. Mesma coisa para a massa do planeta, que também é uma massa. E se é uma massa, também deve estar em quilos. E raio da Terra, muito cuidado com a unidade de medida. Raio, que é a distância nesse caso, será em metros. Aqui é bem clássico também utilizar exercícios, nós chamamos de exercícios de comparação, tá? Então tem que ficar de olho que seria um exercício de comparação. Só lá assim, digamos que você tem dois objetos, tudo bem, duas massas, que elas se encontram nessa primeira situação aqui, a uma distância, que é uma distância R, e ambos têm massa M1 e M2. E após alguma alteração, a massa de M1 ela é triplicada, então a gente coloca ali como 3M1, então ele se torna maior, tudo bem? E a distância entre os objetos é duplicada, então é 2RT, tá? 2R nesse caso, certo? Eu mudei essa nomenclatura, então M2 continua igual, mas tem o R, certinho? Quero saber qual passa a ser a nossa próxima força gravitacional, nesse caso, que acontece. Então, por exercício de comparação, a gente vai fazer F1, força na mesma situação é G, M vezes M, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado. Estou colocando M1 e M2. E aí eu escrevo agora F2, que é igual a Gzão, vezes 3MU, é aqui que eu faço as alterações, vezes M2, dividido por, detalhe importante, 2R e não esquece, ao quadrado. Galerinha, esse exercício você faz da mesma maneira. Divide a primeira pela segunda. Escreve a primeira, altera a segunda e divide. Ao dividir a primeira pela segunda, nós teremos F1 sobre F2, força na primeira situação, força na segunda. Eu quero que vocês notem que eu tenho uma fração dividida por uma fração. Então, nesse caso, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Então, nesse caso, eu vou ter G, M1 vezes M2, dividido por R ao quadrado, vezes, invertendo aqui, eu vou ter 2R ao quadrado virar 4R quadrado, 4R ao quadrado, dividido por G, 3M1 vezes M2. E nesse caso, eu vou fazer meus cortes. Estou cortando M1 aqui e M2.
corto o G também e corto meus R's. O que me sobra para vocês é F1 sobre F2 é igual a 4/3. Isso seria a resolução deste exercício, tudo bem? A relação entre elas é de 4/3. Também nessa técnica de comparação extremamente importante em Newton, trabalharemos mais isso e os conceitos. Agora temos algumas conclusões relacionadas a Newton, tá bom? Primeiras conclusões é o chamado campo gravitacional, tá? Galera, o campo gravitacional ele vai ser calculado utilizando essa ideia. Por quê? Porque eu tenho aqui um objeto de massa, nesse caso eu estou falando da Terra, belezinha? A Terra, estou colocando um objeto aqui próximo a ela, tá bom? E aí o que acontece? Ela sofre a ação dessa força, que é uma força newtoniana de ação e reação, certo? Apontando para baixo, que nós temos o costume de chamar ela de peso. Então é o peso, mas ela é nada mais, nada menos do que a força gravitacional. Por isso, para poder derivar aqui o campo gravitacional, ou seja, saber como chegamos a ele, nós fazemos o quê? Nós pegaremos aqui lindamente e vamos igualar o peso com a força gravitacional. Então, peso é igual a força gravitacional. Nesse caso, eu vou ter M vezes G é igual a Gzão. M vezes massa da Terra, estou comparando com a Terra, sobre raio da Terra ao quadrado. Isso vai me permitir cortar a massa de um lado, massa do outro, e aí eu vou ter G é igual a Gzão, M da Terra, sobre raio da Terra ao quadrado. Esta relação é responsável por calcular ali o campo gravitacional da Terra. Professor, isso aqui pode ser expandido para qualquer outro planeta? Pode. Só vou precisar da massa do planeta e o raio do planeta. E aí a gente consegue prever ali qual seria o valor de força gravitacional desse planeta. Aqui, caso eu use aqui os valores recorrentes para a Terra, eu vou ter G igual. Aí vamos ver se eu lembro, né? Valor da constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra. Aí, galera, massa da Terra, 6.000... Deixa eu ver quanto que eu lembro isso daqui. Aí, só que eu posso pegar essa informação, né? Deixa eu pegar rapidamente aqui, ó. Massa da Terra. Então, ó, massa da Terra. Galera, a massa da Terra, tá bom? A massa da Terra aqui, tá? É de 6 vezes 10 a 24, tá bom? E embaixo aqui o raio da Terra, tá bom? Raio da Terra atual, tá? É 6,4 vezes 10 a sexta, tá, galera? 10 a sexta metros, tá bom? 10 a sexta metros ao quadrado. Se substituirmos isso bonitinho, teremos que Gzão é igual. 6 vezes 6, galera, seria 36. Eu tô aproximando, tá? 36, tô aproximando aqui por 6. Aqui eu tô deixando 6 bonitinho. E embaixo eu também vou aproximar por 6. E aí, 10 a menos 11 com 10 a 24, tá, galera? É 10 a 13. Certinho? Sobre embaixo, 6 ao quadrado. 36 também. Vezes 10 a 12. Cortei. Acabei de chegar no valor de 13 menos 12, que é 10. Por isso que nós falamos que a aceleração gravitacional da Terra é 10. É 10 porque simplesmente a troca com os valores são os valores da Terra. Suavão, galera? Tamo bem? Daquele jeito? Ótimo, colocamos ali bonitinho, tamo suave. Aí o que acontece, tá? Agora o que a gente precisa trazer logo de cara aqui são algumas coisas, principalmente referentes à Terra. A Terra, ela não tem um formato, tá, galera? Que seria um formato de um ciclo perfeito. A Terra ela é uma geóide, né? E aí ela tem ali seus polos, tá? Achatados. Então eu falo pra galera, como a Terra ela é achatada nos polos, o valor, que é o valor da aceleração gravitacional, ela também muda, tá? Porque ela depende basicamente ali da distância até o centro da Terra. Então é o raio dela, tá bom? Então, digamos, se você está ali na linha, que é a linha do Equador, você tende a ter uma gravidade menor, o G diminui. Enquanto lá nos polos, tá bom? A gravidade aumenta.
o G ele aumenta, tá bom? Ali vai estar relacionado e esse valor aí em média na Terra vai ser igual ao valor que eu falei a vocês, que é o valor de 10, belezinha? Senhores, outra conclusão também muito importante é a chamada velocidade, que ela é orbital, tá? Velocidade orbital é a velocidade em que a Terra leva ali para poder. A Terra leva, não, perdão, um objeto ali que esteja ali na Terra, o tanto que ele levaria para poder pegar e precisaria de atingir de velocidade para sair da Terra, tá? Qual seria o valor dessa velocidade? Isso nós chamamos de velocidade orbital, belezinha? E aí, galera, com a velocidade orbital, tá? Já vou trazer aqui para vocês. A velocidade orbital para a Terra será calculada da seguinte maneira. Eu vou ter aqui novamente a Terra. E aí, lembrando que o objeto, ao sair da Terra, ele passa a orbitá-la. E olhando por cima, num formato que é um formato circular. Por isso surge aqui uma outra força, que nós chamamos ela de força centrípeta, ou também resultante centrípeta, tá bom? Resultante centrípeta, que é uma força ali inercial, né? Ela não existe mesmo na realidade, ela será igualada com a força que nós chamamos de força gravitacional nesse caso. Força gravitacional. Então, por isso a gente vai falar que a força centrípeta é igual à força gravitacional. E nesse caso vai ser mv quadrado sobre r é igual a gzão m massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Novamente, cortando m e m, teríamos o valor, que é o valor de v quadrado. Perdão, podemos cortar também os raios, tá? Que são os mesmos. Um deles só, tá? Não um raio totalmente, tá? Você vai cortar ali só o quadradinho, tá? E aí, nesse caso, cortando só o quadrado, nós teremos v quadrado é igual a gzão, massa da Terra, raio da Terra. Deixando mais isoladinho, a velocidade orbital é igual a raiz de gzão, massa da Terra. Pegando essa raiz, ela pega tudo, tá, gente? Sobre raio da Terra. Temos ali a chamada velocidade orbital, a velocidade de órbita, que levaria ali para você sair da Terra. Gente, essa velocidade orbital na Terra é próximo de 11.000 km/s, tá? Valor bem alto, tá? Dependendo do planeta, essa velocidade ela pode ser ali menor. Essa é a chamada velocidade orbital. Um exercício para a gente dar uma olhada aqui, tá, galera? Esse exercício aqui de questão aqui, ó, que é o da ACAF, que ela vai trazer para a gente aí esta ideia. E ela traz o seguinte, ó. A lei de gravitação universal é uma força pela qual dois objetos sofrem atração de campo e obedece às leis do inverso do quadrado. Aquela lei que eu falei para vocês, da distância. Levando em conta que a força-peso de um objeto pode ser igualada à força gravitacional, pode determinar a aceleração da gravidade, conhecendo a massa do planeta e a distância do centro até o seu ponto de interesse, tudo bem? Aí ele fala, de um modo geral, utilizamos o raio médio para obter o G médio. Logo, nosso planeta é achatado nos polos em relação ao Equador. Temos ali as informações que precisamos, tá bom? Aí ele traz o seguinte para você, certo? Assim, pode-se afirmar que o valor de G... Aí ele fala que o G de polos, nesse caso aqui, é maior que o G do Equador, que é maior que o G médio. A gente percebe que não é isso que vai acontecer, né, galera? O G nos polos ele é maior, nesse caso, que o G médio, mas é menor... perdão, o G dos polos, tá, galera? Ele vai ser maior que o G médio, tudo bem? E maior que o... Isto não é verdade, então você já anula. Já na C ele teria que o G no Equador, ele é maior que o G médio, não é. A D, que ela não apareceu aqui, tá, galera? Mas ela traria a seguinte situação, tanto na D quanto na E. A que a gente precisa trazer como correto é que o G na linha, que é a linha do Equador, ela é um G que ela é menor. Esse aqui é o G no Equador, tá? Ele é menor que o G médio. Então, o G médio é maior, tudo bem? E o
G. Finalizar a nossa ideia, tá bom? Trazendo o quê? Trazendo ali o que nós chamamos de movimentos e que a Terra participa, tá? Então eu falo geralmente movimentos Sol, Terra, Lua, tá, galera? Gente, os movimentos aqui específicos da Terra, tá bom? Galerinha, nesses movimentos Sol, Terra, Lua, temos que lembrar logo de cara que o primeiro movimento da Terra, tá bom? O primeiro movimento que eu tô trazendo para vocês aí, que é o movimento da Terra, é a chamada rotação. Galera, a rotação que dá origem ao ano, beleza? E temos o movimento de giro da Lua, tá, galera? Em torno da Terra. E esse movimento da Lua, ela dá origem aos meses, tá bom? E a Lua de extrema importância, isso, tá? O que a gente traz aí em relação às semanas, tá, galerinha? A gente traz em relação às semanas, que as semanas, elas são definidas por fases da Lua. Então, cada semana tem uma fase da Lua, são as fases da Lua. E nesse caso a gente vai ter o que como fases, tá bom? Primeira fase da Lua ali, a gente sempre começa com a cheia, Lua bem cheia lá no céu. Depois temos a Lua, que é a Lua que nós chamamos ela de minguante, ela começa a diminuir de tamanho. Depois nós temos a Lua, que é a Lua nova, que ela está presente durante o dia. E por último, fechamos com a Lua, que é a Lua crescente, tá? Ou seja, ela está crescendo lá para poder passar o ciclo de novo. Passou esse ciclo, tá bom? Bonitinho. A gente passa a ter o quê, tá? Ali a gente passa a ter um mês. E aí nós temos dois tipos de meses. Tanto o sideral, tá bom? O mês sideral, ele traz o que pra gente, tá, galera? O mês sideral, ele é responsável aí, tá bom? Para fazer exatamente o tempo da Lua dar uma volta em torno da Terra, que são 29,5 dias. Em compensação, o mês, que é o mês lunar, é o tempo para você passar por essas duas fases, por essas 4 fases. E aí, nesse caso, o mês lunar ele dura 28 dias. Perceberam que tem ali uma variação entre um e outro, belezinha? Isso é muito clássico, tá, galera? Existir essa variação, e é por isso que alguns meses aí terão 2 luas cheias, belezinha? Galerinha, qual que é a ideia agora? É trazer essas conjunções entre eles. Quando eu tenho uma conjunção, ou seja, os 3 alinhados, bonitos ali, ó, Sol, Terra e Lua, isso fará com que a Lua entre na sombra da Terra e, por consequência, você não observe a Lua à noite. Isso aqui é um chamado eclipse. Galerinha, o eclipse, nesse caso, o eclipse lunar. E aí a Lua está na sombra da Terra, tudo bem? Como a Lua está na sombra da Terra, ele vai ocorrer numa Lua que é uma Lua cheia, certo? O outro aqui é a posição entre Sol, Lua. Deixa eu apagar aqui, deixar mais bonito. Sol, Lua, Terra. E aí nesse caso, tá, galera? Sol, Lua, Terra, a gente fala que nesse caso é um eclipse também, só que esse eclipse é o eclipse solar. Então, em certo momento, o Sol não estará aparecendo, tá bom? É o eclipse solar. Nesse caso bonito aqui, ó, o eclipse solar. Aí você tem Sol, Lua e Terra, belezinha? Sol, Lua e Terra. E aí o eclipse solar, e ele ocorre na Lua, que nós chamamos de Lua, que é a Lua nova, vai acontecer durante o dia. Responsabilidades da Lua que são muito importantes, né? A Lua, ela está muito ligada ali às marés. Então ela é responsável por atrair ali as águas da Terra, e nesse caso ela vai desenvolver aí em determinadas regiões praticamente, tá bom? 2 marés altas e 2 marés baixas por dia, tá bom? Isso aí muito clássico. Responsabilidade da Lua, que tem mais responsabilidades, ela dá uma estabilidade, com a estabilidade muito grande ao giro da Terra. Então a Lua, ela tem uma extrema importância para nós, galerinha. Belezinha até aqui, tudo de boa. Galerinha, trouxe para vocês aqui alguns exemplos de exercícios, tudo bem? Trouxe como a gente
vai trabalhar esses elementos, tudo bem? E aí é uma revisão, que é uma revisão geralzinha aí sobre os temas, são os temas principais aí, belezinha? Relacionados à gravitação. Qualquer dúvida, tamo aí. Tchau, tchau, até mais.